Queremos mais uma vez agradecer a Deus porque Ele conduziu-nos durante os últimos 14 dias. Hoje é o 15º dia e estamos a encerrar as nossas atividades. Estamos em festa. Estamos em festa. Estamos em festa. E o clímax, que é o ponto máximo do nosso evento, será hoje quando forem 14 horas. Onde todos os irmãos são convidados a participar. Todos os grupos corais são convidados a estar em prontidão para poderem cantar. É um momento de festa, é um momento de muita alegria. Porque a minha Bíblia me diz que há alegria no céu por uma alma que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. E para o vosso conhecimento será mais de uma alma que será batizada. Então, há festa aqui na igreja, há festa no céu. Adventismo é isso, é cumprir a missão, é festejar, é alegrar-se na presença de Deus. Então, vamos ficar felizes. Antes de iniciar a nossa apresentação, gostaria de fazer uma saudação especial ao novo casal que nós temos aqui na igreja. O irmão Patrício está aqui, e a sua esposa. Sim, é você, não estou a falar do outro, estou a falar de você. Pode levantar. Queridos irmãos, aqueles dois jovens realizaram seu matrimônio no domingo passado. Foi uma cerimônia muito linda e nós queremos vos dar parabéns na vossa jornada como oficialmente casados e dizer aos jovens: sigam o exemplo deles. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Amém, irmãos? Amém. O que é que a igreja diz pelo novo casal? Muito obrigado. Agora já podem participar nas reuniões dos casados. Deus abençoe, sintam-se bem. Muito obrigado. Queremos também dizer à igreja que nós temos tremensários. Todos aqueles que requisitaram os seus tremensários, no fim do culto, procurem o irmão Bobotela. Este irmão aqui tem os vossos tremensários. Alguns já receberam, alguns ainda não receberam. Então logo depois do culto contactem a ele. E o tremensário que nós estamos a estudar cobre todo o mês de dezembro. E os novos tremensários têm efeitos a partir do dia de janeiro. Portanto, queridos irmãos, essas são as informações básicas que gostaríamos de corrigir. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nesta manhã queremos invocar o Teu santo nome e pedir que o Teu Espírito Santo possa ser derramado nesta igreja à medida que vamos meditar no estudo da Sua palavra. Estas são as graças que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a grelha de esperança para a humanidade foi da seguinte forma. No primeiro dia, falamos sobre conhecer o futuro. Dissemos que Deus preocupa-se com o nosso futuro e estamos nos últimos dias da história da humanidade. No segundo dia, falamos sobre a origem do mal. Dissemos aqui que Deus não é culpado
o mal é resultado da desobediência do homem, mas nós no terceiro dia falamos a respeito do plano da redenção, onde ficou claro que Deus tem um plano de salvar o ser humano. E dissemos no quarto dia que o plano da salvação manifesta-se através do ministério de Jesus Cristo, onde todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo, o Cordeiro Pascal, que seria sacrificado pelos nossos pecados. Dissemos nós, no quinto dia, que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Deus para responder pelas suas ações, quer sejam boas e quer sejam más. E dissemos nós que é fundamental que vivamos com responsabilidade. E no sexto dia, falamos a respeito da lei e a graça. Dissemos no sexto dia que nós somos salvos pela graça, mas a graça não nos dá direito de sermos desobedientes. A graça torna-nos obedientes. A graça de Cristo não é uma capa para encobertar os nossos pecados, mas dissemos que a graça de Cristo é um princípio para mudança de vida e transformação de caráter. Falamos ainda a respeito dos 10 mandamentos da lei de Deus, que esses mandamentos ainda são válidos e constituem o nosso código de ética, código de conduta e são a transcrição do caráter de Deus. Obviamente, no sétimo dia, falamos acerca do sábado. Dissemos nós que este é um dia deleitoso, dia que Deus escolheu, abençoou e santificou, queridos irmãos, e que nós devemos guardar esse dia. E nós, no oitavo dia, falamos sobre a origem do domingo e a nova terra. No culto de manhã, falamos sobre a nova terra e dissemos que tudo vai passar. Esse foi o sermão do sábado de manhã. Tudo vai passar e nós devemos nos preparar para algo ainda por vir. Dissemos de manhã que não podemos perder a eternidade por causa de coisas temporárias. E dissemos ainda à noite que o domingo não tem uma base bíblica. Não temos evidências bíblicas para a sacralidade do domingo. Domingo é um dia que foi instituído por um sistema político, religioso, nesse caso o sistema romano, substituindo a sacralidade do sábado. Falamos sobre a igreja verdadeira. No domingo, falamos sobre a igreja verdadeira, onde nós dissemos que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Dissemos a igreja verdadeira cinge-se na Bíblia. Dissemos que não é a igreja que salva, mas o que salva é o que essa igreja ensina. E chegamos à conclusão, mediante o estudo da palavra de Deus, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Esta é a igreja. Mas também ficou claro que Deus tem seus filhos inocentes nas diversas igrejas. Porque quando nós falamos sobre a igreja, estamos a falar da igreja visível, que é esta igreja, a igreja adventista. Esta é a igreja verdadeira visível. Mas temos a igreja invisível, aquela igreja que nós não conseguimos ver, onde no fim do tempo, quando Cristo estiver a voltar, muitos irmãos vão se unir, vão sair. Deus tem seus filhos em todas as igrejas. No fim do tempo, esses vão se unir e formarão um e único povo. No 10º dia, falamos sobre o santo batismo, que é uma cerimônia que representa a expressão pública da nossa fé. E graças a Deus,
Hoje, às 14 horas, teremos essa cerimônia. Falamos também, no 11º dia, sobre o que acontece quando nós morremos. Ficou claro que não há um estágio intermédio entre a vida e a morte. Quando nós morremos, morremos mesmo. Ficamos na sepultura aguardando a segunda vinda de Cristo. E dissemos nós que haverá 2 grupos. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e uns vão ressuscitar para a condenação. Fechamos o estudo fazendo um apelo para que a gente vive uma vida santa, de forma que possamos ressuscitar para a eternidade. No 12º dia, falamos sobre as manifestações diabólicas. Manifestações diabólicas. Dissemos em fase de estudo que os demônios existem, que a Bíblia fala que os feiticeiros existem e eles não vão ao reino dos céus. Dissemos nós, no 12º dia, que os filhos de Deus devem se abster de todas as práticas imundas. Dissemos nós que os filhos de Deus não podem participar nas missas. Os filhos de Deus não fazem missas de 1 mês, de 8º dia, de 6 meses. Dissemos nós que os filhos de Deus, quando estão doentes, oram e vão para o hospital, não vão aos curandeiros. Dissemos nós que os filhos de Deus não andam com cintos de segurança na cintura. Dissemos os filhos de Deus não fazem isso. Dissemos os filhos de Deus não patrocinam missas. E isto vamos repisar. Filhos de Deus, vamos nos converter, porque essas práticas ainda existem, onde os filhos de Deus quebram sábados, porque devem viajar, ir na missa, não cuida de alguém quando ainda está em vida, quer cuidar da pessoa quando já morreu. Isso não faz sentido. Esta é uma estratégia de Satanás. Dissemos nós que se você ainda tem algumas coisas, traga. E para o vosso conhecimento, nós recebemos ao longo da semana. E hoje, havemos de destruir. E se você ainda tem oportunidade, saia do espiritismo, saia das missas, saia dos cultos aos ancestrais, deixa de dormir nas campas, deixa isso, liberta-se. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Falamos disso e podemos falar mais, caso se justifique. E nós dissemos no 13º dia que Deus se importa com a nossa saúde. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória e honra de Deus. Dissemos nós que devemos comer bem, porque se nós não comermos bem, não vamos conseguir pregar o Evangelho. E comer bem não é comer muita quantidade, mas é a diversificação de alimentos, segundo Levíticos capítulo 11. Portanto, queridos irmãos, dissemos nós que a quantidade de shima que nós devemos comer, qual deve ser a quantidade, igreja? É o nosso punho. Essa é a quantidade que o nosso estômago, sim, irmão Aldo, que precisa. Só que o nosso estômago já foi deformado. Como ele é elástico, nós introduzimos muita coisa, ele já está deformado. Mas nós dissemos que nós podemos ajuizar isso. Dissemos nós, deixamos uma frase muito linda. Dissemos que não podemos comer como se estivéssemos a resolver problemas. Sim, dissemos nós que precisamos ser temperantes, né? Porque mesmo aquilo que é bom deve ser na proporção correta. Tá certo, irmãos?
Dissemos que devemos nos abster do camarão, nos abster de lula, nos abster de... Como é que é? Porco, o que mais? Essas coisas, caranguejo, etc, etc. Dissemos que nós podemos comer uma boa matapa sem necessidade de colocar camarão. Dissemos nós que devemos nos desfazer também dos caldos. O caldo destrói a nossa saúde. Estamos a destruir o templo de Deus. Nós podemos ter uma boa comida sem caldo. Dissemos, stop caldo na igreja adventista do sétimo dia. Amém, irmãos? Amém. Muito certo. E falamos também a respeito da mordomia bíblica. Dissemos nós, no 14º dia isso, dissemos nós que Deus deu-nos tudo para a gente gerir. Nós não temos absolutamente nada. Até aquilo que nós pensamos que temos não nos pertence. Por isso nós dedicamos as crianças aqui a Deus, porque não são nossos. Essas crianças pertencem a Deus. Dissemos a nossa vida não nos pertence. Dissemos a nossa roupa não nos pertence. Dissemos que o nosso corpo não nos pertence. Pertence a Deus. Por isso você não pode levar esse corpo onde você acha que deve levar. Porque esse corpo pertence a Deus. Dissemos nós que a Bíblia diz: eu vou destruir aqueles que destroem o meu templo. Dissemos que os adventistas do sétimo dia distanciam-se dos colares, distanciam-se das tatuagens. Dissemos que os adventistas do sétimo dia regulam o seu corte de cabelo, porque você não pode cortar o teu cabelo de qualquer maneira. Dissemos nós que os homens adventistas não fazem tranças. Os que trançam são as mulheres. Mas o mundanismo está a entrar na igreja. Ao invés do mundo copiar a igreja agora está a copiar o mundo. Dissemos que vamos nos converter. Jovens adventistas, regularem os vossos cortes. Não confundir igreja com discoteca. Não confundir igreja com cinema. Fiquem sérios a respeito da vossa salvação. Dissemos nós, aquele que tem responsabilidade como mordomo, cuida do seu corpo como deve ser. Vestimos decentemente. Dissemos nós, não aceite alguém dizer que pode vestir de qualquer maneira. Essa pessoa está para te rebaixar. Não aceita ser rebaixado, porque Jesus quer te exaltar. Aleluia! Isso é o que nós dissemos. E dissemos que devemos ser fiéis na devolução dos nossos dízimos e ofertas. Dissemos que para pregar o Evangelho, nós precisamos dos dízimos e das ofertas. Dízimos de diversa forma. Você que trabalha, você que faz negócio, 10ª parte pertence ao Senhor. Não seja infiel. Aliás, nós não seremos pobres por sermos fiéis, mas nós seremos pobres porque somos infiéis. E nós dissemos aqui que nós não devolvemos os dízimos e ofertas para sermos abençoados. Nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas porque já fomos abençoados. Aleluia, igreja. Isso é o que nós aprendemos ontem. Queridos irmãos, e hoje, Eclesiastes capítulo 12, 12 versos 13. 12 versos 13. A Bíblia diz: porque de tudo que se tem ouvido, tudo que nós falamos aqui, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de quem, igreja? É o dever de quem? Tenho igreja aqui? A Bíblia diz: temer a Deus e guardar os seus, porque esse é o dever de quem?
todo homem. Queridos irmãos, o nosso dever, isso não se discute, é temer a Deus. O único ser que deve ser temido é Deus. Deus deve ser temido. Irmãos, Deus é grande. Ele é o Criador. Não podemos fazer as coisas porque temos medo das pessoas. O nosso cristianismo não deve ser em função das pessoas, mas o nosso cristianismo deve ser em função da nossa devoção com Deus. Tenha compromisso com Deus e não com os homens. Amém, irmãos? Vocês não entenderam? Tenha compromisso com Deus, não com os homens. Estamos juntos, irmãos? Compromisso com quê? Vocês podem falar mais. Compromisso com quê? Qual é o seu compromisso? Qual é o seu compromisso? Seu compromisso é com Deus. É com Deus. Se você entender que o teu compromisso não é com o pastor, não é com o ancião, mas o teu compromisso é com Deus, isso muda a sua forma de ser. Porque Deus está presente onde o pastor não está, onde o ancião não está, onde o seu marido não está, onde a sua esposa não está, onde os seus pais não estão, onde os seus chefes não estão. Deus está presente. Ele está presente. E se você entender que o meu compromisso é com Deus, você nem vai sair da igreja. Queridos irmãos, Apocalipse capítulo 14. Por que é que o nosso compromisso é com Deus? Nosso compromisso está em Apocalipse capítulo 14, onde João diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a quem, igreja? Vamos lá responder: temei a quem? Temei a quem? E dai o quê? Porque é chegada a hora do quê? Do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Tudo que nós ensinamos aqui durante os 15 dias resume-se em isso. Temer a quem? Deus. Tenha compromisso com Deus. Não tenha compromisso com os homens. Tenha compromisso com Deus. O segundo anjo voou, também disse: caiu a grande Babilônia, aquele que tem dado beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Dissemos que a Babilônia, representando o pecado, representando a apostasia, representando a iniquidade deste mundo, um dia vai cair. Os filhos de Deus são chamados a sair da Babilônia. Por isso o terceiro anjo seguiu-se, disse o seguinte em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura com cálice da sua ira, e será atormentado como fogo de enxofre. Queridos irmãos, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Isso é o que nós aprendemos, que os filhos de Deus devem sair da Babilônia, porque Babilônia tem dias contados. E ao longo dos 15 dias, há irmãos e irmãs que decidiram sair da Babilônia e agora querem fazer parte da igreja visível, querem ter compromisso com Deus. Por isso, nós queremos chamar esses irmãos para mais uma vez
orarmos para eles. Os irmãos que durante este tempo de palestras decidiram ter compromissos com Deus. Deixa-vos dizer que nós não só temos estes formulários em mão, mas nós temos irmãos e irmãs que nos acompanharam de forma virtual, acompanharam as nossas palestras. Tivemos reações de pessoas em diversos cantos do país que assistiram às nossas palestras e alguns estão a estudar a Bíblia, estão a deixar o seu contato e querem conhecer a verdade. Deixa dizer que só nesses 15 dias a nossa página de Facebook da igreja atingiu acima de 7.000 seguidores. Acima de 7.000 seguidores partilhando a mensagem. Então a mensagem está sendo pregada e nós teremos fruto deste trabalho. Mas nós temos hoje as primícias. O que nós vamos ter hoje só são as primícias, porque ainda tem muita gente que está a procurar chegar aqui na igreja. Temos gente que está em Sofala, que está em Pemba, Tete, estão a seguir, estão a deixar contatos, querem estudar a palavra de Deus. Mas, assim como na ressurreição de Jesus, houve primícias que foram com Jesus para o céu. Hoje, temos as primícias dos 15 dias. A irmã Jéssica é uma das primícias. Irmã Jéssica, Tatiana, venha aqui à frente. Irmã Jéssica. Deve estar lá fora. Irmã Flora. Flora, quem ouvir seu nome? A irmã Flora. Deus também chamou o irmão Isdine. Irmão Isdine. Pode parar aqui mais para frente. A irmã Cleusia Carlos. A irmã Joana Patrício Vitor. A irmã Lois da Wanda Manuel Muyanga. A irmã Aulina Alberto. O irmão Jorge Hermelindo. O irmão Bernardo Lopes Cumbana. A irmã Florentina Eduardo Chival. A irmã Cartilha Folich. Folete. Irmã Cartilha Folete. Obrigado. A irmã Angélica Jorge. Irmão Custódio Paz Zandamela. A irmã Maria João. Deixei alguém de fora? Alguém vai ser batizado e não ouviu o seu nome? Se alguém vai ser batizado hoje à tarde e não ouviu o seu nome? Muito certo. Estas são as primícias. E nós temos o segundo grupo. O segundo grupo é daqueles
que ainda estão na panela, ainda estão a namorar com Jesus, ainda querem conhecer mais Jesus, que estão a se preparar para o próximo batismo, ainda estão a ser cozinhados, ainda estão no namoro com Jesus. Quero convidar todos esses irmãos. Não tenho aqui os nomes, mas eu quero convidar também para poderem colocar-se de pé. Todos aqueles que não vão ser batizados hoje, mas ainda estão na fase de estudo, também podem colocar-se de pé. Podem vir aqui à frente, venham aqui. Venham aqui, queremos orar. Todos aqueles que ainda estão na fase de estudo, estão a faltar. Me manda. Estão a faltar. Sim, agora sim. Esses ainda estão na panela. Vai ser o upa. Pô, isso aqui, ó. Muito certo. Esses são os... Nós queremos apresentar essas almas preciosas. Quero convidar o primeiro ancião da igreja para aqui à frente, para vir orar para este grupo. Para que eles continuem a estudar a palavra. Se existe alguém que gostaria de fazer parte deste grupo, eu convido para vir aqui à frente. Venha, vamos orar juntos. Não tenha medo da oração. A oração só faz bem, não faz mal. Obrigado especialmente porque nos deu dias de muita bênção através das mensagens que recebemos do seu servo. Queremos pedir que continue conosco. Fruto dessas mensagens, estamos com nossos irmãos aqui que se apresentam diante de si, Senhor, que ainda não decidiram cabalmente se entregar, mas que estão estudando. Queremos pedir que resplandeça a sua luz perante eles, Senhor. Permita que eles todos possam conhecer a verdade que só o Senhor consegue transmitir ao ser humano. Afaste, Pai, as trevas, revele-se, não somente a estes, mas a aqueles que também, ainda que sentados, estão, Pai, no mesmo caminho, desejam conhecer a verdade. Manifeste-se, Senhor, Ele já pensou. Pedimos tudo na esperança de receber em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem sentar. Assistam ao batismo à tarde, tá bom? Não, venha, ancião. Já que iniciamos, vamos terminar um assunto para remirmos o tempo à tarde. Vamos fazer o voto batismal agora. E à tarde só entramos para o batismo. Porque eu quero dar muito tempo de louvor à tarde. Quero dar muito tempo para nós adorarmos a Deus através da música. Então vamos fazer isso agora para permitir que à tarde tenhamos muito louvor. Nós vamos fazer o voto. Talvez, Elda, pode. Eu vou ler, depois vais propor para que eles sejam batizados, né? Perfeito. Ok, irmãos que vão ser batizados hoje às 14 horas. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. E vocês vão responder de forma afirmativa. Vão dizer sim. Essas perguntas. Irmãos, vou fazer no singular. Irmão ou irmã, aceita a Jesus Cristo
como seu Salvador e Senhor e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele, aceita? Aceita? Muito bem. Segunda pergunta. Aceita os ensinamentos bíblicos contidos na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e compromete-se em viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos. Em outras palavras, aquilo que nós aprendemos, tudo que nós aprendemos, aceitam viver segundo aquilo que nós aprendemos? Sim. Deseja ser batizado como testemunho público da sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a Igreja e sua missão como fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço, aceita? Quer ser batizado? Quer ser batizado hoje? Ok, muito certo. Ancião. Muito obrigado, igreja. Testemunhamos os nossos irmãos responderam afirmativamente a todas as perguntas feitas pelo servo de Deus, pelo nosso pastor. Por isso mesmo, eu proponho que eles sejam batizados. Está proposto. Agora são membros da igreja só. São membros da igreja. Está proposto, posso ter apoio de um membro da igreja? Já está apoiado. Observações? Observações? Quem quer dizer alguma coisa a respeito do batismo desses irmãos? O silêncio significa que ninguém quer se pronunciar. Os favoráveis. Entendam bem como havemos de votar. Os favoráveis. Aqueles que dizem que esses irmãos sejam batizados hoje, digam, sejam batizados. Não ouvi. Aqueles que dizem esses irmãos não devem ser batizados hoje, digam mesmo, não sejam batizados. Houve silêncio. Está votado. Os irmãos vão ser batizados hoje. Agora, quem não falou, fica calado até Jesus Cristo voltar. Amém, irmãos? Muito obrigado. Vamos orar. Vou convidar. Há uma mamã que sempre vinha orando conosco. Aquela vovó que vive lá. Carolina? Não, irmã Carolina, não. Vive lá em Benfica. Aí, não, Benfica. Tua mãe. Regina, acho que não estou aqui. Vovó Regina está aqui? Vovó Regina? Não está. Ok. Irmã Carolina? Irmã Carolina? Mamãe que também orava conosco. Pode vir fazer uma oração. Pode orar, mãe, pelos irmãos e pelo batismo que vai decorrer esta tarde. Tatana
Kumisiwa ni moyo wa kushwenga, ni kukongotela mwana wa Yesu. Wabona abana wako n'abayuniki kamalo. Bajulaka akukuma awushengeli nawe. Awakomelela shafu tobokisa mindyangu yabo, tobekisa kezeke, hinkwaswo hi xikombela hi ta nyikiwa atintswalweni ta mwana wa Yesu. Amen. Amém. Muito certo. Depois vamos pedir os diáconos e as diaconisas para organizarem esses irmãos. Muito obrigado. Podemos sentar.